Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Júnior Vargas, host do podcast Múltiplo. E hoje eu estou me sentindo mais honrado do que nunca, porque a gente está recebendo aqui o padre do nosso bairro, o padre da Igreja Católica Nossa Senhora das Graças, aqui da feitoria, Padre Felipe Mira Palheta. Mira palheta, isso aí. Muito obrigado por receber, por ter aceitado, né, esse nosso convite de vir até aqui, conhecer o nosso espaço e se fazer presente aqui no nosso podcast Múltiplo. Imagina, eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. Vai ser muito É, bom a gente conversar. De antemão também já quero agradecer aqui ao Gabriel da SMK, que traz toda essa aparelhagem para cá, as câmeras, luzes, e está criando um podcast aqui com a gente, criando essa nova iniciativa dentro aqui do bairro. Muito obrigado aí, Gabriel da SMK. Se você também tem interesse em criar o seu podcast, tem esse intuito de levar uma mensagem, a sua mensagem adiante, entre em contato com a SMK, que eles vão te passar lá todos os valores, como que funciona e bora realizar esse sonho aí também. Bora lá, padre, bora Estamos pronto. ter um pouquinho de prosa aí À e disposição. desmistificar um pouquinho, né, sobre a Igreja Católica, tá? Hum, De antemão, queria que tu se apresentasse mais uma vez, falasse um pouquinho da tua Ok, história, como que tu certo. veio parar aqui dentro do bairro Feitoria. Você caiu aqui, né? Caiu aqui, caiu do céu aqui, hein? Eu sou padre há 11 anos. 11 anos. Eu fui ordenado na cidade de Gramado, no interior da cidade de Gramado. Eu sou natural de Pelotas. Eu nasci em Pelotas. Minha família é toda de Rio Grande, extremo sul do estado. Mas quando eu tinha aí 1 ano e meio, 2 anos de idade, minha família veio para a região aqui de Porto Alegre, porque meu pai precisava trabalhar aqui. Então eu me criei aqui nessa região, Porto Alegre, Grande Porto Alegre. E antes de pensar em ser padre, primeiro eu nunca pensei em ser padre, eu nunca quis ser padre. Eu descobri que Deus queria, que Deus tinha essa vocação para mim. Não foi um desejo que desde pequeno eu queria ser padre, sabe? Aquela criança que brinca de Eu achava missa. que para ser padre a gente já tinha que nascer meio que Bobagem, encaminhado. bobagem. A maior prova de que Deus, de fato, nos transforma é essa. Ele não escolhe os perfeitos ou os prontos, ele prepara aqueles que ele escolhe, né? Então, por que que eu digo assim, eu nunca desejei ser sacerdote? Porque não foi uma coisa que veio desde pequeno, né? Eu sempre fui muito comunicativo, eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas, sempre, desde pequeno eu sempre fui uma criança, eu dei muito trabalho para minha mãe, coitada. Eu era uma criança muito viva, muito brincalhona, muito, né, colérico desde pequeno, então subia em cima das coisas, fazia bagunça, aquele tipo de coisa. E terminei o segundo grau e entrei direto para o jornalismo. Eu cursava faculdade de jornalismo quando, ali na faculdade, Deus então foi trabalhando dentro do meu processo de conversão e também de discernimento, né? Eu trabalhava durante o dia, estudava durante a noite, tinha uma namorada, tinha meu carro, já estava encaminhando praticamente a minha vida, mas sentia que alguma coisa faltava. Alguma coisa não estava faltando ainda na minha vida. Então, o que acontecia? Eu trabalhava até determinada hora, e aí eu não tinha como ir para casa e depois voltar para a universidade, eu ia direto para a universidade. E aí, aquele intervalo entre o meu trabalho e o início da aula era justamente o horário que tinha a Santa Missa lá, na PUC, na capela da PUC, né, em Porto Alegre. E aí, então, o que que eu comecei a fazer? A capela era o lugar mais quieto, era o lugar mais silencioso, né? Quem estudou na Fameco sabe do que eu quero dizer. Tipo, imagina, na parte da faculdade de comunicação, publicidade, propaganda, marketing, relações públicas, jornalismo, cinema, tudo junto ali. Se tem lugar animado, É era ali. a faculdade de comunicação. Só que eu queria aproveitar, imagina, se eu trabalhava o dia inteiro, eu queria aproveitar para poder ter um momento para ler, um momento para dar uma revisada, um momento para, enfim. E eu acabava indo para a capela mais para poder ter um pouco de sossego antes da aula do que propriamente para rezar. E comecei a participar da missa diária, praticamente, assim, né? Todos os dias eu ia para a missa, né? E, bom, eu sou de formação católica, minha mãe é católica, né? Sobretudo, meu pai também, mas eu digo, a família da minha mãe sempre teve uma raiz católica muito mais praticante. O pai foi ter uma conversão um pouco mais tardia e depois também, hoje todos são católicos lá em casa.
E dali então eu comecei a participar daquela missa todos os dias e o padre notou que aquele rapaz lá estava todo santo dia na missa, né? Um dia ele veio falar comigo, escuta, você não quer me ajudar aqui na missa, fazer uma leitura, participar um pouco mais? Eu falei, pode ser. E ali eu fui me integrando. Nesse meio tempo, eu tinha já terminado a crisma, que, diga-se de passagem, eu fiz abaixo de laço, né? Eu fiz crisma porque meu pai dizia, você tem que fazer crisma, senão você não vai casar. Sabe aquela mentalidade assim? Está bom. Fiz os sacramentos. Aí, nesse meio tempo que eu estava ali na PUC, participando da Santa Missa, houve um convite para participar de um grupo de jovens na paróquia do bairro, lá em Porto Alegre, onde meus pais moravam. Nós morávamos, eles moram até hoje no Jardim Lindóia, e eu participava da paróquia Cristo Redentor ali na Cis Brasil. E aí eu ia, né, comecei a participar do grupo de jovens, muito mais interessado nas meninas que estavam no grupo do que no próprio grupo de jovens. Nós estávamos tomando um cafezinho, eu e um colega meu uma vez, no shopping ali perto, e aí nisso passou três meninas, cumprimentaram ele, oi, tudo bem? Ele, tudo bem. Eu perguntei quem são. Quem sabe? Ah, são do grupo de jovens. Eu falei, começa quando? Onde que Então, se inscreve aí pra entrar nesse grupo? Deus usa a isca que tiver, né? Isso é bacana. Mas o que eu estou dizendo assim, ó, eu preciso ser sincero, não houve um desejo interior sincero ou uma revelação, um anjo desceu e falou, você vai ser padre. Não, não foi isso que aconteceu. O processo de conversão foi acontecendo aos poucos. Então eu digo assim, eu nunca desejei ser padre, eu descobri que tinha vocação para ser padre. É diferente. Deus foi me colocando isso como uma opção na vida da gente. Às vezes a gente tem essa mania de pensar que tudo é predestinado, ou que o que está escrito tem que acontecer. E, bom, se é assim, então ninguém é livre. Então eu entendi num determinado momento da minha vida que Deus colocava isso como uma opção. Apresentava isso para mim como uma opção que de fato seria fundamental para a minha santidade, para a minha realização pessoal, né? E aí foi quando eu decidi arriscar. Tranquei a faculdade, terminei o namoro, deixei o emprego e fui para o seminário. E 9 anos depois fui ordenado padre e agora com 11 anos não me vejo em outro lugar, né? Eu não sei, às vezes perguntam para mim assim, padre, quando você soube que essa era a sua vocação, você já se apaixonou por alguém? Já. Você sabe dizer por quê? Não. Até hoje eu fico me perguntando por quê. Né, Gabi? Até hoje. Por quê? Entende? Esses dias um casal chegou para mim e perguntou, padre, como é que você soube que a sua vocação era ser padre? Eu fiquei olhando para os dois assim. Eu já sou meio irônico por natureza. Aí eu perguntei para os dois, vocês são casados há quanto tempo? Ah, 10 anos. Eu falei, por que que você se apaixonou por ela? Você sabe me dizer por que ela? Dentre as milhões de mulheres que podiam que existir no mundo, por que ela? Por que que você se apaixonou por essa mulher? Por que ele? Não sei, padre, eu só sabia que era ela. Eu disse, pois é, eu também não sei, só sabia que de repente esse era o caminho. Em algum momento deu aquele estalo e no meu coração era isso aí. Eu tive que, alguém me chamou e eu disse sim, é isso. E eu não vou dizer que foi fácil. O meu período de seminário foi difícil. Depois de sacerdote, nunca foi as mil maravilhas, o mar de rosas, né? Assim como no matrimônio, em outras vocações, como a vocação religiosa, monges, irmãos, irmãs, o sacerdócio tem os seus desafios, tem as suas dores, né? Tem gente que não sabe, mas padre também chora, padre também sente frio, né? Padre também sente fome, tristeza, o padre também passa por isso, né? Tem gente que acha que o padre, então, como você mesmo falou, nesse espectro cultural de uma idealização, acha que desde pequenininho já é meio que um É semi-anjo, isso aí, que já não fez uns faz, milagres ali. tipo assim, não faz nem xixi nem cocô, tá ligado? Não, cara, não, a gente é tão de carne quanto, é tão de carne quanto, sofre tanto quanto, né? Mas tem uma missão específica. Deus chamou para uma missão específica que é a salvação das almas. É um configurar-se com Cristo de modo mais profundo e por Ele, com Ele e nele servir, né? Como os apóstolos, né? Então, assim, bem resumida a história. Houveram várias situações, Júnior, que eu considero como sinais que Deus me deu confirmando isso. Mas aí teria que passar um dia inteiro falando de pequenas situações, pequenos insights, pequenos discernimentos,
situações em que aconteceram. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Eu estava nesse grupo de jovens lá, não tinha deixado o jornalismo ainda, estava nesse período pensando. E aí nós fomos num retiro, numa paróquia que tinha lá na Zona Sul, um retiro de carnaval. E tava muito quente, cara. Quente. Quente, quente, quente. E aí eu disse, cara, eu não vou ficar. Tava tendo uma pregação lá na hora, música gorizada, tudo. Se eu vou sair daqui, eu vou lá na igreja que lá tá correndo um ventinho e vou ficar sentado um pouquinho lá. Eu entrei lá, o Santíssimo estava exposto, né? A Eucaristia estava no ostensório, o pessoal fazendo adoração. Sentei lá no fundo, me sentei, aquele ventinho correndo, falei, vou ficar aqui um pouquinho, curtir para depois eu voltar pro retiro. Nisso, uma senhora, que até hoje eu não sei quem é, não sei quem é, uma senhora idosa, né? Eu nunca me esqueço que ela usava uma bengala de bambu, sabe, para aquelas bengalinhas antigas, Uhum. parecia um bambu. E ela veio assim, sentou do meu lado, olhou para mim e disse assim: Você está estudando para ser padre? Aí eu comecei a me olhar, né? Porque eu tava com uma camiseta de grupo de jovens, bermuda, como todos os outros jovens que estavam ali. Você está estudando para ser padre? Eu falei, não. E ela olhou, e ela olhou para mim assim, mas devia. Eu acho que Deus tem isso para você. Você já pensou nisso? Eu falei, já pensei nisso. Ela falou, então, eu acho que você tem vocação para ser padre, meu filho. Do nada, assim, Bah. do nada. Assim. Aí a mulher levantou e foi embora, nunca mais vi ela. Então, foi isso decisivo? Não. Tô te dando um exemplo de muitas coisas que aconteceram. Uma vez eu estava sozinho na capela da PUC, depois da aula. Eu saí, tinha terminado a aula, era umas 10h30 da noite. 15 para as 11 era o último ônibus que passava, mas eu tava num cansaço do caramba. E eu tava assim, confuso, assim, sem saber o que, né? Porque como eu te falei, eu tava namorando naquela época, né? E o processo, inclusive, do término do namoro, de me preparar para isso, graças a Deus, foi muito compreensivo, assim, eu fiz uma experiência muito grande do amor de Deus, né? E eu tava lá, sentei e olhei assim pro altar, olhei, tinha um mosaico, até hoje tá lá, e eu disse para Jesus, tá, mas afinal de contas, o que que tu quer, tchê? Aí eu olhei assim, tinha uma Bíblia aberta numa mesinha, e algo me disse assim, ó, a resposta tá ali. Aí eu levantei, fui até essa mesinha, fechei a Bíblia e pensei assim, sabe, que nem livrinho de adivinhação, assim, diz alguma coisa para mim, Senhor. Aí abri a Bíblia, caiu um cartãozinho branco no chão. Peguei o cartãozinho, tava lá, Marcos, capítulo 1, versículo tal, tal, tal. Eu nem vi que página eu tinha aberto, eu vi que naquele cartão tinha uma passagem bíblica. Quando eu olho no relógio, eu falei, vou perder meu ônibus. Larguei a Bíblia, botei o cartão no chão, corri. Entrei assim, né, no ônibus, quase que na saída. Quando eu cheguei em casa, eu já nem lembrava do cartão. Quando eu fui trocar de roupa, que eu vi o cartão cair de novo. Aí eu falei, peguei o cartão, fui lá, abri a Bíblia. Era exatamente esse versículo. E eles deixaram tudo e o seguiram. É feito, tá de sacanagem. Veio pra cima. Foram acontecendo vários pequenos sinais durante aquele processo de discernimento que foram, de certa forma, confirmando aquilo. E depois, quando entrei para o seminário, bom, aí só foi confirmando mesmo, é isso aqui. Apesar das dificuldades, apesar dos desafios, porque a gente estuda bastante, a gente vai morar em outro lugar. Eu fiz filosofia na PUC em Porto Alegre, teologia no Instituto Mater Ecclesiae do Brasil em São Paulo. Então, se fica Como longe que da funciona família. isso, padre? Para mim é tudo novo, né? E acredito também que a galera que tá nos assistindo aqui é completamente leigo nessa questão. Beleza, tu Como é que decidiu. fabrica um padre, né? Beleza, quero ser padre. E aí, agora? Pra onde que eu vou? Primeiro, existe assim encontros vocacionais, onde aqueles padres responsáveis de uma determinada diocese vão esclarecer todas as dúvidas do rapaz. Depois existe um chamado período de discernimento, ou um ano que eles chamam de propedêutico, que é um ano que o cara fica lá no seminário, ele se mora junto, eles moram em formato de comunidade. Cada um tem seu quarto, obviamente, fazem refeições juntos, rezam juntos, estudam juntos, né? Durante esse período, o cara vai discernir justamente se essa é a vocação dele ou não. Tendo mais ou menos a coisa, porque às vezes em um ano não é suficiente, né? Então, o cara não precisa de mais tempo, segue o caminho. Aí ele vai fazer faculdade de filosofia. São pelo menos 3 anos. Depois mais a teologia, mais 4 anos.
E depois mais um ano de estágio. Então é no mínimo uns 9 anos. Tá, mas aí como é que funciona isso? Quem é que paga isso? A igreja? A igreja. Mas daí, O pouquinho que cada paróquia envia para sua diocese é para formar os futuros padres. uma das coisas que eu acho mais interessante, eu hoje, né, até o dia de hoje, eu sempre fui mais questão do protestante, tá? Porque Uhum. essas igrejas que eu Conhece frequento, mais, aham, aham. eu nasci, minhas tias, enfim, eu tenho gente que são dessas igrejas, então nasci ainda lá. Meus amigos aqui do bairro também vão, né? Agora é o mais ainda, é o neopentecostalismo, né? Tipo, Já é outra já leva. é outra leva. Então eu sempre me criei indo assim, nessas questões. Quando eu me formei em educação física, agora eu sou estudante de psicologia, né, dentro da psicologia tu começa a se deparar com história, com a história. Sim, E a psicologia, ela nasce da filosofia. justo. Então tu começa a ter essa percepção, começa a olhar com mais detalhes e principalmente aquela conversa que a gente teve um pouquinho aqui antes, da simbologia das coisas. E daí tu começa a perceber que se tu começar a estudar um pouquinho só, nem é muito, um pouquinho só da história da igreja, tu cai na igreja católica. É inevitável. Tu, Inevitável. tu volta, A começa a gente só voltar, começou a cai chamar, lá. a gente só começou a chamar ela de católica depois que surgiram outras. Então, daí eu, tipo assim, daí eu comecei a ter essa inclinação e eu acredito que é coisas que Deus vai começando a é comum, vai encaixando, né? Daí dentro da academia eu comecei de repente a conversar com o Caio, Uhum, né? E a gente já começou a debater sobre os assuntos, que daí eu amo esses assuntos, eu gosto, claro, é claro. algo que me cativa, assim. Sim. E daí já começamos a falar, e daí de repente já comecei a frequentar para querer entender, para Essa é querer, a melhor é, coisa, para querer saber o que é. conhecer, você ir olhar. Porque eu ouso dizer assim, 80, 90% dos protestantes, e aqui pode pegar todos eles não conhecem a Igreja Católica, eles conhecem o que falam dela, mas nem tudo que falam dela é verdade. Uma questão, por exemplo, a Igreja Católica foi fundada por Constantino no século, sabe qual é a maior bobagem que existe? É só você estudar um pouquinho de história que você vai ver que não é bem assim, né? Então, se você ir a fundo a história da igreja, estudar os santos padres, e aí eu estou falando dos 4, 5 primeiros séculos da igreja, você vai entender tudo. Você vai entender tudo. Se você pegar ali até o século IV, no século IV começa a terminar um pouco as perseguições, ainda se estende um pouco, mas ali, né, é Teodósio que vai colocar a religião cristã como a religião do império. Constantino nem teve um papel assim tão relevante como dizem que tem, né? E só depois de de todo um ascendimento de vocações monásticas, da vida eremítica, da vida religiosa, do crescimento exponencial de toda a igreja pela Europa, de todo o enfrentamento das heresias, do arianismo, do pelagianismo, de tudo que começa, todas as discussões que acontecem filosóficas e teológicas. Veja, o pessoal fala muito da sola escritura, né, da sola graça, fala que se não está na Bíblia, então não pode, mas nós só temos a Bíblia hoje por causa da Igreja Católica. É muito importante a gente ter essa distinção. Nós não somos a religião do livro. A Bíblia só existe por causa da Igreja Católica? Quem escreveu? Quem organizou os livros do Antigo Testamento? E quem escreveu os livros do Novo? A Igreja? Quem era Mateus, Marcos, Paulo, Tiago? Apóstolos, ou seja, bispos? Foi a Igreja que escreveu o Novo Testamento. A Sagrada Escritura, o Novo Testamento, nasce da Igreja, do testemunho, que primeiro começa com a pregação, depois se cristaliza na palavra. O que é a palavra de Deus? É só o que está escrito? Para o católico é um pouco mais, vai um pouco além. Magistério, tradição e Sagrada Escritura não pode se separar. Eu não posso separar a Sagrada Escritura da tradição apostólica nem do magistério. Então são essas três, esse tripé junto vão constituir a maneira como a palavra de Deus se manifesta ao longo da história. Então veja, é muito mais seguro, vamos chamar assim, é muito mais próximo do que aquilo que o nosso Senhor fez, quando você percebe a seriedade com que a igreja sempre tratou as palavras do Senhor, né?
Então não é qualquer um que pode interpretar. Eu não posso pegar a Bíblia e interpretar como eu quiser. Eu preciso olhar para a tradição dos santos padres, os sucessores dos apóstolos, de toda a história, como toda a igreja interpretou aquilo ao longo dos séculos, né? São Paulo mesmo diz que a Sagrada Escritura não é objeto de interpretação pessoal. Então você vai percebendo. E quando você começa a estudar a história, você percebe, né? Eu não estou dizendo aqui que Deus não age na igreja protestante, que não há. Eu não estou dizendo isso. Deus é capaz de tudo. E acredito que isso, em sua infinita misericórdia, apesar de todas essas divisões que aconteceram ao longo da história, Deus, em seu amor, em algum momento, há de reunificar tudo isso. Vai ter que reunificar tudo isso. E haverá um só rebanho, um só pastor. Mas quando você vai para a história, é inevitável que você caia na Igreja Católica, porque esta foi a que de fato foi fundada por Nosso Senhor, iniciada por Ele. E tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou construir minha igreja. Então, o Papa é o sucessor de Pedro, é a única instituição com uma sucessão ininterrupta por 2 milênios. É a única instituição. Meu querido, às vezes perguntam para mim assim: ah, padre, mas como é que tu tem certeza que a Igreja Católica ela é a Igreja de Cristo, ela é regida pelo Espírito Santo? Eu falei: meu filho, se nem os bispos, nem os papas, nem os padres deram jeito de acabar com ela, ninguém acaba. 2 mil anos de história, 2 mil anos de erro, 2 mil anos de erro e acerto, de pecado e graça. 2 mil anos em que a gente viu de tudo. Papa santo e papa que, meu Deus, só pela misericórdia de Deus. Bispos santos e bispos hereges. Padres santos e padres que não valem o arroz que comem, coitados. Você viu de tudo nessa história. E nada termina com isso. Perseguição. 2 guerras mundiais. Pensa em tudo que a igreja passou, em todos os lugares onde ela já existiu. Não tem o que consiga dizimar esse troço. Só pode ser obra de Deus. Se eu, com os meus pecados, não consigo destruir a igreja de Cristo, só pode ser obra do Espírito Santo um troço desse. Só pode ser de origem divina. Porque com tantos erros humanos no meio, o troço persistir, não tem explicação. E isso é apaixonante. Quando você começa a adentrar a história da igreja, você inevitavelmente se apaixona por ela. Porque você percebe que ela não é aquele boneco que te apresentaram. E olha que eu fui curioso. Eu caminhei por outros lugares buscando resposta antes da minha conversão, né? E nenhum lugar me deu respostas tão convincentes, sólidas, com argumentos profundos e soluções claríssimas como a igreja. Eu fui para o espiritismo, eu fui para várias outras coisas. Eu andei por tudo. Andei pela igreja protestante, eu pesquisei por tudo. Eu tentei encontrar respostas. A única que me deu alimento sólido foi a igreja de Cristo. Então, hoje eu entendo perfeitamente quando alguém não entende ou não conhece ou critica muitas vezes a igreja dizendo coisas que não são verdades. Mas isso não é culpa nem da pessoa, porque ela não conhece a igreja. Ela conhece o que apresentaram para ela, um boneco que apresentaram para ela. Né? Se você nunca tivesse ouvido falar de mim, se você nunca tivesse me conhecido e só tivesse ouvido falar de mim, você teria uma imagem na sua cabeça a meu respeito. Certo? Sim. Mas pode concordar comigo que há uma diferença entre aquilo que nós ouvimos de uma pessoa e quando nós conhecemos a própria pessoa. Sempre há uma diferença. Porque quando você faz a experiência com essa pessoa, você tira outras conclusões do que aquelas que te apresentaram. E você acaba conhecendo outros aspectos, outras faces desse prisma. E aí você percebe que não, só um pouquinho, nem tudo aquilo que me falaram é exatamente o que é. Algumas coisas são diferentes, outras não. E aí você tira a sua conclusão. Então, esse movimento que você está fazendo, de não só ouvir falar da Igreja Católica, mas é ir até lá, chamar um padre para conversar, ir conhecer, participar, entender, estudar, é o melhor caminho, porque aí você vai tirar as conclusões por você mesmo. Lembra que eu falei para você que num podcast a gente troca informações, a gente não tenta convencer ninguém. Então toda essa informação que eu estou passando para você não é uma tentativa de convencer você de nada. Você tem que chegar a essa conclusão sozinho. Esse processo de conhecimento, de discernimento, tem que partir de você. Senão ele não vai ser legítimo. Ele não vai ser legítimo. O que é o testemunho?
Quando o meu comportamento, a minha escolha, a minha atitude te move a fazer um movimento, não só a repetir o que eu estou fazendo. Tem gente que acha que se converteu só porque adquiriu uns hábitos bons, né? Ah, eu vou na igreja todo domingo, eu rezo um terço aí de vez em quando, me confesso uma vez por ano, então eu tô convertido. Não, não tá. Só adquirir hábitos bons não é se converter. Converter-se vem de metanoia, no grego, metanoia, mudança de mentalidade. Tu só te convertes se tu mudar a maneira de pensar. E é por isso que a filosofia é tão importante na formação dos sacerdotes, porque você tem que aprender a pensar primeiro, antes de fazer teologia. Isso é uma dos pontos para mim que me brilha os olhos. É esse preparo que tu falou. Poxa, 3 anos foi de É, filosofia? mais 4 de teologia. Tu imagina o preparo e o cuidado que a igreja tem para conseguir transformar, que nem, ó, vamos passar todo o conhecimento para as pessoas. Agora ele vai aprender a pensar, como tu falou, e Primeiro, agora filosofia. tu vai entrar aqui. O objeto tanto da filosofia quanto da teologia é Deus. Só que na filosofia você olha para Deus com a razão, e na teologia você olha para Deus com a fé. Mas no fundo, o objeto é praticamente o mesmo. Mas você tem que aprender a pensar, para então teologar. Senão não vai dar certo. Senão você vai ficar só na superficialidade, não vai entender exatamente o que acontece. Então, a conversão, ela é um processo interior. Ela é de dentro para fora. Quando Jesus diz assim, o reino de Deus está próximo, ide e anunciai, o reino de Deus está próximo de vós. Está próximo em que sentido? Está chegando? Tá próximo de Está proximidade, próximo no sentido de que eu posso tocá-lo. Está perto de mim. perto. Eu posso tocar o reino de Deus. O reino de Deus é um reinado de consciência. Ele nasce dentro da pessoa que escutou a palavra de Deus e deixou-se transformar, deixou-se mudar. Então nasce de dentro para fora. Existem aqueles que dizem que o reino de Deus é um modo de produção, é uma estrutura social, é uma certa ideologia política. Tem gente que diz que o reino de Deus é isso. Ela vai continuar perdido. O reino de Deus é um reinado de consciência, nasce dentro do homem. Eu posso pegar a pessoa e colocar ela no ambiente mais favorável possível. Eu posso colocar ela num país que tem a melhor saúde do mundo, a melhor educação do mundo no sentido de tecné, de conhecimento prático, pragmático, empírico, científico. Eu posso colocar ao redor dela a melhor administração política mais justa que existe. Eu posso colocar essa pessoa no lugar onde ela tem absolutamente tudo, sustento, trabalho, tudo. Se do lado de dentro ela não tiver Deus, nada disso serve. Ou o maior índice de suicídios não está nos países mais desenvolvidos? Só pesquisar, entra no Google aí e pesquisa. Onde estão os maiores índices de suicídio? Nos países mais desenvolvidos, onde as pessoas têm tudo. O contrário também é verdadeiro. O meu ambiente pode ser completamente desfavorável, mas se do lado de dentro eu tenho Deus, eu lido com isso de outra forma. Então, converter-se é mudar o lado de dentro. Permitir que essa palavra de Deus entre em minha vida, não somente como algo que eu sei, mas algo que transforma o que eu quero. Dentro da concepção judaica, e aqui é muito importante, eu sempre digo que o judeu que se converte ao cristianismo é o cristão perfeito, porque Jesus veio daí. Quando você entende o contexto de onde veio Jesus, você entende muita coisa. Dentro da concepção judaica, aqui na cabeça está o que eu sei. Nos rins está o que eu sinto. Por isso que o cingir os rins, já ouviu falar essa passagem? Não. Cinge teus rins, né, para viajar. O sacerdote ele tem que cingir os rins, passar uma corda nos rins. Significa o quê? Atar as emoções. Eu não posso ser uma pessoa que seja movida pelas emoções. Eu não posso ser escravo do meu estado emocional. Então, se aqui está o que eu sei, nos rins está o que eu sinto, o que está no coração? O que eu quero. O que a concepção moderna faz? Pega e coloca um rim no lugar do coração. Eu preciso querer aquilo que eu sinto. Não, não. Se você necessariamente precisa querer
sempre aquilo que sente, hoje você quer, amanhã você não quer. Porque as nossas emoções, elas não são sempre estáveis, são? Você não consegue, eu não consigo dizer para você, ó, fique alegre agora, fique triste agora. Não consigo. As emoções, elas são reações químicas. Então, a vontade, o centro unitivo da pessoa, o coração, é uma coisa. Então, tem gente que muda o que sabe, achando que se converteu. Tem gente que muda o que sente. Vai à igreja para sentir-se bem, vai à igreja para é uma catarse, é para chorar, e acha que se converteu. Nenhum dos dois se converteu. Você não se converte porque muda o que sabe ou muda o que sente. Você se converte quando muda o que quer. Quando você deseja, quando você quer outra coisa, você quer Deus. Quando a palavra de Deus tocou a tua vontade, aí começou a conversão. Tu começa de dentro para fora, não de fora para dentro. Então eu preciso acolher a palavra de Deus na minha vida e deixar que ela transforme a minha maneira de ser, meu modo de pensar, meu modo de agir, minhas escolhas, meu comportamento, vai se refletir em tudo. E veja que curioso, né? Pega lá no Gênesis, quando Deus cria os peixes, ele fala com o mar, né? Quando Deus cria as árvores, ele fala com a terra. Mas quando ele cria o homem, ele fala com ele mesmo, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que isso quer dizer? Nosso ambiente natural é Deus. Fora de Deus não há vida verdadeira. Ele fala com a terra para vir árvore, ele fala com o mar para vir os peixes. Mas quando ele vai criar o homem, ele fala com ele mesmo. Então Deus é nosso habitat. Nele é que nós vamos encontrar o sentido de tudo isso. E quem me deu essas respostas foi a Santa Igreja. Foi a Igreja de Cristo. Foi aí que eu encontrei essas respostas. E olha que eu sou chato. Só pelo jeito que tá falando, você já viu que eu sou bem xarope. Não, eu sou chato, eu sempre fui questionador. Eu fui um terror nas aulas de filosofia. Eu sempre também tive esse Eu do era um terror, polêmico. cara. Eu sempre fazia as perguntas assim, ó. As Porque piores perguntas nas aulas sempre era eu que fazia. Pode ter certeza. Teologia moral, então, cara, eu era um desastre. Mas por que não pode? Mas por que pode? Então, explica, eu não entendi. Mas isso. Então, assim, e eu acho que isso faz parte de um coração sedento, sabe? Quem não sente sede, não quer. E se não quer, não muda. E é parte fundamental, Júnior, da conversão a mudança. Você já notou? Não a mudança repentina, porque fogo de palha não aquece. Fogo de palha só assusta. Quando Jesus fala da parábola do semeador, ele compara o reino de Deus à semente, porque a semente precisa de tempo. Quando ele compara o reino de Deus ao fermento, ele compara o fermento na massa, porque o fermento precisa de tempo para agir. Então ninguém se converte da noite para o dia. Ninguém vai dormir pecador e acorda santo. Se vier com esses papos aí, tu desconfia, porque tem BO na história. Não, tu só tá empolgado com a história. Vai caminhar um pouquinho mais, vai solidificar um pouco mais, tá tudo certo. Mas dê tempo. Agora tem que ter mudança. Todo dia. Todo dia. Onde não tem mudança, não tem conversão. E as pessoas têm muito medo de mudar hoje, você já notou? As pessoas têm medo de aceitar que estão erradas, é curioso como as pessoas têm medo de estar erradas. Já notou isso? A pessoa, quando ela é livre e ela descobre que ela só vai encontrar a verdade quando ela estiver disposta a mudar-se, ela então entra numa aventura que é fantástica. Agora, quando a pessoa ela tem medo de estar errada, no fundo ela tem medo da verdade. Então, se eu tô certo e tu tá errado, então é muito cômodo para mim, porque eu não preciso mudar. Agora, se eu descobrir que eu tô errado, eu preciso admitir que eu tenho que entender por que eu tô errado. E aí eu vou ter que mudar. E isso me tira da zona de conforto. E converter-se, Júnior, é sair da zona de conforto. É deparar-se com a janela de hesitação. O Ítalo Marcilli fala dessa janela de hesitação no livro dele.
sei se tu já leu. Ítalo Marcilli, a gente tem até um que é Os Quatro Temperamentos, da É, questão dos se eu não me filhos, engano, num dos livros dele ele menciona a janela de do hesitação, que é Guerrilla sempre Way. isso aí, quando você se depara com uma situação em que você sai da zona de conforto. Fundamentalmente, converter-se é isso. Deus vai te tirar da zona de conforto e vai mexer com você. Se você quer, ou você só sabe ou só sente. Você quer? Você quer de fato deixar que Deus mexa com você? Então corre atrás, vai estudar, vai pesquisar. Não se contente. Isso é uma coisa que tem que dizer para todo mundo que vai assistir o podcast. Não se contente só com o que dizem as coisas para você. Só com o que dizem para você. Corre você atrás. Vai estudar, vai pesquisar. Faça o seu caminho. Vai ver que é diferente. Não fique dependente o tempo todo do que contam para você. Como eu te falei, muita gente não conhece a Igreja Católica porque só ouve falar dela. Mas se tiver coragem e estudar a fundo, vai descobrir verdades incríveis. Incríveis. Dela e nela. Que, poxa, Scott Hahn para mim é o grande cara. Se você pegar qualquer livro de Scott Hahn, Processo de Conversão, Banquete do Cordeiro, nós estamos falando de um teólogo protestante que descobre o Apocalipse. Você nunca leu Scott Eu Hahn? nunca li. Agora eu Recomendação. fiquei curioso. O Banquete do Cordeiro, de Scott Hahn. Dica de leitura. O cara é especialista no livro do Apocalipse. Protestante. Se eu não me engano, presbiteriano. Não me lembro agora. E ele então entra numa Santa Missa, porque ele estava fazendo um estudo de campo. De várias religiões, né? E aí ele começa a olhar para a missa. Aí ele vê que entra o sacerdote, ele vê os acólitos, os coroinhas. E naquela missa, em ocasião, era uma missa que tinha todos os símbolos. O padre estava usando incenso, tinha as velas, tinha a cruz. E daqui a pouco ele viu toda a assembleia dizer: Santo, 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 Senhor Deus dos Exércitos. Aí ele começou a prestar atenção. Daqui a pouco o padre levanta o pão, o vinho, e eis o Cordeiro de Deus. E ele começou. Não, peraí. Ele disse que ele sentia vontade de gritar dentro daquela igreja. O Apocalipse está acontecendo aqui na frente de vocês, vocês não estão vendo. Então o processo de conversão dele é fantástico. Quando ele descobre que a Santa Missa é o Apocalipse em símbolos. Então, o livro do Apocalipse é um livro profético. Ele fala do futuro, mas ele também é um livro litúrgico, onde, de modo simbólico, São João fala sobre o sacrifício do Cordeiro, sobre a Santa Missa. Então, a gente brincava dizendo no seminário que o Apocalipse acontecia todo domingo às 8 horas ali na parada. Nesse sentido, né? Sim. Experiencial. O que significa a palavra Apocalipse? É revelação. Ora, eu não vou à Santa Missa para que Deus seja de fato revelado a mim. Então, tudo começa a fazer sentido. Quando você mergulha e começa a estudar, não só a ler, estudar, pesquisar, não só ler a Bíblia. Não adianta você pode ler a Bíblia do Gênesis ou Apocalipse, meu querido. Pode decorar todos os versículos que você quiser. Se você não entender quem escreveu, para quem escreveu e onde escreveu, não adiantou nada. Então você tem que ler a Bíblia e ler, sobretudo, quem estudou sobre a Bíblia, quem organizou aquela Bíblia, quem traduziu aqueles textos, quem fez. Você tem que entender todo o contexto daquilo ali. E aí você vai descobrir tesouros inimagináveis. Precisa de 2, 3 vidas, eu acho, para você conseguir dar conta de beber de tudo, toda a riqueza que isso tem. Eu tenho 11 anos de padre, 9 anos de seminário e eu me considero um menino nesse sentido. Eu acho que eu não sei quase nada ainda. Tenho muito ainda que mergulhar ainda nesse sentido, nas riquezas, nos tesouros que a Igreja de Cristo oferece ao mundo. Além da salvação, que é o fundamental, a Igreja, que é a continuadora da missão do Senhor até o fim dos tempos, ela tem um tesouro incalculável. Incalculável. Ah, padre, mas teve muito erro. Aí tem gente que vem com erros históricos, assim, tá ligado? Ah, mas teve a Inquisição em tal lugar. Ah, mas teve não sei o que em tal lugar. Ah, mas a igreja fez isso em tal lugar. Meu querido, a história da igreja é a história do mundo.
Em todas as civilizações, em todo, como eu te falei, tu vai ter erro, tu vai ter acerto, tu vai ter cara santo, cara corrupto em todo lugar. Agora, tu usar isso como justificativa para não sair da zona de conforto, tu usar isso como justificativa para não ir mais a fundo, para não descobrir a raiz do troço, não descobrir a origem, aí é desonestidade intelectual. Para com isso, vai lá. Vai a fundo que você vai ver. E isso acaba se tornando até argumento, né? Como eu te falei antes. Que instituição dura 2000 anos com tanto erro? Só uma instituição divina. Agora, se nós formos botar no papel os erros e acertos da igreja, o que seria do Ocidente se não fosse a igreja? Não haveria hospitais como há hoje, não haveria leprosários, não haveria orfanatos, não haveria asilos, não haveria universidade. Uma das perguntas que me mandaram ali era sobre referente por que que as igrejas católicas, os melhores ensinos vêm de igrejas Foi a católicas. igreja que fundou a Porque a as igreja que, universidades. né, A universidade mais antiga é a Universidade de Paris, católica. Da onde é que vem o termo Uhum. catedrático? Que a gente usa nas universidades. O catedrático em física, o catedrático em... Por quê? As universidades, elas eram fundadas em catedrais. E a palavra cátedra é cadeira de ensino. O bispo senta na cátedra porque ali é o lugar onde ele ensina. Então, a igreja que foi a que mais promoveu o método científico, fundou as universidades. Aí eles pegam lá o Uhum. caso Galileu Galilei, cheio de controvérsia, que tu nem sabe exatamente. Aí tu vai mais a fundo, tu vê que umas coisas a igreja cometeu, errou aqui, mas tem outras que não foi bem assim como disseram. Aí você, opa, peraí, tem BO nessa história. Aí eles pegam um caso isolado, e aí transformam a igreja numa perseguidora. Eles querem opor religião e ciência o tempo todo, como se a igreja católica fosse retrógrada. Uma coisa é você ser retrógrado, outra coisa é você ser conservador ou prudente. Então, peraí, qualquer teoria que você apresenta para mim agora eu vou aceitar ela como verdadeira, eu preciso que você prove. Foi isso que a igreja sempre fez. Prova. Aí o cara vai lá, faz um monte de tese, não sei o quê. A igreja vai dizer, prova mais. Por quê? Porque ela quer fundamento? A igreja nunca vai brincar com a tua fé, Júlio. Ela nunca vai brincar com isso. Como eu te falei, tu não vai fazer um cursinho à distância e vai ordenar o cara padre. É no mínimo 9 anos. Ela não pode brincar com isso. E ainda com todo esse preparo, ainda saem uns mais ou menos, né? Tu imagina se não tivesse, É, isso pra né? mim é fenomenal. Nove Então, assim, anos. né? 9 anos de estudo, Não, tem que cara. botar o pé no chão. Sai uns troços que prestam, sai uns troços que não prestam também, mesmo com 9 anos. Porque tem gente que precisa de mais tempo para assimilar as coisas, né? É. Não adianta. Então, cara, como eu te falei, numa honestidade intelectual, se você pesquisar a fundo, você vai descobrir uma riqueza, um tesouro inestimável, incalculável. E foi o que eu descobri. Foi o que eu descobri. Eu desafio você que está nos ouvindo, lembrando sempre que eu não estou tentando convencer, eu estou largando uma informação, você faz o que quiser com ela. Mas eu desafio você, pesquisa, mas vai estudar, mas vai nas fontes, né? É, lê os dois lados da história. Lê o autor protestante, lê o autor cristão, lê o autor ateu. Combate, coloque em confronto essas ideias, pesquisa, estuda, não tenha medo de sair da zona de conforto. Converter-se, amadurecer, é isso. É sair da zona de conforto. É ter que admitir que está errado. Só que isso dói, né? Dói. Dói. É doloroso, é desagradável. E aí a gente fica. Como hoje a gente é extremamente escravo do bem-estar, a gente não pode sofrer. Hoje a gente é extremamente escravo do bem-estar. Já notou isso aí? Eu sou obrigado a me sentir bem o tempo todo. Eu sou escravíssimo do hedonismo. Cara, eu fico apavorado com uma geração que não consegue lidar com nenhum tipo de frustração. Isso é grave, meu. Por que isso é grave? Porque a frustração vai me amadurecer, tia. É a decepção, é a frustração, a zona fora do conforto, é a situação desagradável. Me diz uma coisa, quando é que tu te tornou mais forte, mais maduro? Foi no momento fácil da tua vida ou no momento difícil? Difícil. Pô, então, é uma espécie de morte. Admitir que tu tá errado, admitir que tu precisa mudar, é uma espécie de morte. Só que aí nesse processo tu descobre que para mudar mesmo você tem que mudar uns 10, 20% de quem você é.
E tu te apega a esses 10, 20%. Sacrifica os outros 90, 80, só porque tem medo de mudar. Jesus deu tudo. Foi morte mesmo. Para que nós tenhamos a chance de morrer um pouquinho pra gente, de renunciar um pouco o nosso ego, a nossa satisfação momentânea e descobrir a verdade que de fato liberta. Para isso ele deu tudo. Ele deu 100%. E aí se tu olhar, na prática, às vezes a nossa mudança ela vai exigir 10%, 20% para a gente se converter. Jesus deu 100%. Então, isso é mais curioso. Hoje a gente vive uma geração que tem medo de mudança. Acha que a verdadeira mudança é a política, é o social, a ideologia, aham. É o que vai salvar o país é Lula ou Bolsonaro. Vai nessa. Faça-me o favor. A gente fica depositando as nossas esperanças, a nossa felicidade, idolatrando. Isso é idolatria. Dá um beijinho no pezinho de Santo Antônio ali, como um sinal de carinho pelo exemplo que ele me deixou, como se eu estivesse beijando a foto da minha mãe, que faleceu, por exemplo. É uma coisa. Agora, depositar a esperança da salvação de um povo inteiro num homem lá que tem tanto defeito quanto eu, isso é idolatria. Essa é a idolatria que me dá medo. Quando eu coloco um partido político, uma pessoa, uma ideia, o meu bem-estar, a minha satisfação, o meu prazer, no lugar de Deus. Essa é a pior idolatria. Dar um beijinho na imagem de Nossa Senhora não é nada. Isso é só um gesto de carinho, de gratidão, por quem ela foi, e aquilo ali só está representando quem ela foi. Todo católico sabe disso. Agora, quando eu ponho outras coisas no lugar de Deus, essa idolatria me dá medo. E hoje, assim, nós vivemos uma egolatria, já notou? O que eu sinto, o que eu quero, o que eu... Aquilo que tu falou antes sobre a gente não se permitir, a gente é escravo de não ter que se sentir bem a todo tempo, né? E já li sobre que é a geração dopamina, que a gente tem que estar sempre, Total, a gente está num fluxo dopaminérgico sempre tem que estar em alta, tem que estar em constante. alta, tem que estar em alta. E se em algum momento vem algo que me frustra, parece que a minha vida inteira é infeliz. Acabou, acabou, Acabou a minha vida, acabou acabou. tudo Aí eu agora. deito no chão e esperneio. É isso aí. Um bando de geração, uma criança mimada. Mas no Exatamente. fundo não é isso que acontece, né? Para que haja amadurecimento real, vai ter que lidar com a frustração, vai ter que lidar com a dor. Então veja, a dor é ruim, mas ela não é má. O sofrimento é ruim, mas ele não é mau. Ele salva, ele educa, ele amadurece. Então tem medo de sofrer por quê? Medo de sofrer não te leva a arriscar também. Tem medo de arriscar, Mas evidente. tem medo de ir Lá, a além. gente volta lá para a primeira ideia. É o medo de estar errado. É isso aí. Eu não posso estar errado. Eu tenho que estar certo o tempo todo. Cara, larga a mão de ser narcisista. Te entrega. Abre mão. Corre o risco. Eu nunca me esqueço de uma vez que eu falei com um sacerdote, naquele momento que eu estava em dúvida, né? Ele disse, eu não sei se essa é a minha vocação ou não. O que eu faço? Ele olhou para mim e disse, corre o risco. Vai, se não for, volta. Quantas vezes a gente faz isso na vida? A gente pega um caminho, vai até um ponto, vê que está errado, não tem que voltar para pegar outro. Qual é o problema? Qual é o problema em mudar o caminho? Qual é o problema em admitir que está errado? Qual é o problema em pedir desculpa? Em pedir perdão? As pessoas têm uma dificuldade de pedir perdão hoje? Por quê? Claro, eu tive um processo. Estou num processo constante de conversão, o tempo todo. Então eu fico chocado às vezes quando eu percebo a pessoa carregando por anos dentro de si coisas que não pertencem mais a ela. Não deveriam pertencer mais a ela, né? Existem dois sentimentos que para mim são os piores. Se tu é formado em educação Sou física, formado, aham. então talvez você concorde comigo nesse aspecto. Existem dois estados emocionais que para mim são os que mais baixam a nossa imunidade, os que nos destroem por completo: medo e culpa. O sentimento de medo, a insegurança e o sentimento de culpa, eles jogam o nosso sistema imunológico nos pés. Quem vive sentindo medo e quem vive sentindo culpa, adoece.
logo morre. Nem vive, sobrevive. O que é que Nosso Senhor diz incansavelmente? É a frase que ele mais diz para os apóstolos durante todo o tempo que ele está com eles. Não tenhas Não medo. tenhais medo. E o seu sacrifício na cruz, essencialmente, foi assumir a nossa culpa. Tomou sobre si os nossos pecados. O castigo que estava voltado para nós, ele tomou sobre si e os matou na cruz. Por que eu estou dizendo os matou na cruz? Como é que acontecia o ritual judaico? Chegava a Pessach, chegava a festa, a família judaica chegava até o templo com o cordeiro. Apresentava o cordeiro ao levita, ao sacerdote. Então o levita fazia uma oração sobre o cordeiro e a família. E a família, num gesto simbólico, ou encostando a cabeça sobre o cordeiro, ou botando as mãos no cordeiro, passava os seus pecados para o cordeiro. O sacerdote pegava o cordeiro, levava até o altar e fazia o que com o cordeiro? Então todos os pecados que foram colocados no cordeiro, eles eram mortos. Depois o sacerdote pegava um raminho de isopo, o sangue do cordeiro e aspergia as pessoas daquela família. Certo? Então, se eu saio do templo aspergido com gotas de sangue sobre mim, significa que eu estou purificado. Meus pecados foram mortos através daquela vítima colocada no meu lugar. Então, para que o castigo não caia sobre mim, uma outra vítima se oferece no meu lugar. E ali os meus pecados são mortos. O rito judaico é essencial, assim, de modo muito resumido. Por que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus? Jesus é ao mesmo tempo sacerdote, cordeiro e vítima, né? Sendo Deus, ele, tendo esse poder, pega todos os pecados da humanidade sobre si. Sendo sacerdote, leva até o altar da cruz. Sendo vítima, mata os nossos pecados ali. Só que Deus não me obriga, porque como segundo São João é amor, né? Deus não me obriga a aceitá-lo. É como se ele te dissesse para você o seguinte: paguei todas as tuas dívidas e estou colocando na tua conta todo o dinheiro que você precisa pro resto de sua vida. Mas você tem que ir lá sacar. Você tem que querer. Não te obrigo. Resumindo, isso que Jesus fez. Ele assume desde Abraão, Então, por isso que a gente diz que o sangue de Cristo, a aspersão do sangue de Cristo é a aspersão mais eloquente que o sangue de Abel. Desde o primeiro sacrifício lá no Antigo Testamento. Lembra de Abel e Caim? Uhum. Desde aquele primeiro sacrifício, lá começam as prefigurações, Deus preparando todo o seu povo, passando por Noé, as alianças, Abraão, Moisés, todos eles, até chegar à plenitude dos tempos em que o próprio Deus se faz carne. O próprio Logos, o Verbo, se encarna e assume a nossa natureza. Para então não realizar mais de modo prefigurado, simbólico, mas de modo real, aquele sacrifício que purificaria toda a humanidade, passado, presente e futuro. Então, para nós bebermos da fonte da salvação, a gente só precisa o quê? Saber? Sentir? A gente precisa do quê? Querer. Ir. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Vem buscar, né? Deus quis que fosse uma via de duas mãos. Ele precisava? Não, ele quis que fosse assim. Ele vem ao nosso encontro, nós temos que ir ao encontro dele. Ele dá a graça, eu preciso dar o meu sim. Precisa haver esse complemento, porque ele quis assim. Ele precisava que fosse assim? Não, porque ele é Deus. Ele quis assim. Deus não quis impor nada, Deus quis relacionar-se com as suas criaturas. Ele ama, Deus quis estar conosco. Fez-se um de nós, assumiu nossa natureza. Então, na prática é isso. Então não se trata do que eu sei, só do que eu sinto, mas do que eu quero. Eu quero Jesus, eu quero esta vida, eu quero mudar de vida. Eu quero ser outra pessoa.
melhor. Eu quero ser quem Deus sonhou. Quando Deus pensou em mim, Ele sonhou o quê? Ele queria o quê? Eu quero isso. Se tu queres, eu quero, Jesus. Se tu não queres, eu não quero. Muda a maneira de pensar, muda a maneira de se comportar, muda a maneira de agir. E aí começa o reino de Deus. Quando nós começamos a buscar essa conversão interior, então tá. Aí a gente vai ter uma mudança no mundo. Agora, achar que a mudança vem do lado de fora simplesmente, ela pode favorecer, mas ela não é assim tão fundamental quanto parece. Eu critico lá o político que é corrupto, mas se eu receber um troco a mais, eu vou devolver? Tá? Então, assim, essas idolatrias são perigosas, entendeu? Sim, entendi. Tem que começar contigo, nego. Tem que começar com você. Não exija do outro o que você não consegue fazer. Não peça do outro o que ele ainda não aprendeu. Você tem, respeita o tempo de cada um. Mas tem que começar no coração de cada um, senão não funciona. Isso é conversão, isso é mudança, tudo. Hoje é aqueles podcasts que a gente não quer falar nada, né? Eu não quero falar nada, só quero ouvir, cara. Ou eu tô falando demais, eu acho. Não, é que é tão profundo, na verdade, tão, a gente não tem nem palavra pra explicar, que é tão Deus assim, Que bom. que a gente não quer, porque ao mesmo tempo que tu tá aprendendo história, é filosofia, é a teologia, e sem sombra de dúvida, que acredito que o Samuel também tá assim, tipo, é algo de Deus, entendeu? Algo completamente de Deus, cara. Bom, É muito bom isso, tô muito mas o sentindo testemunho, muito feliz. testemunho no fundo é isso. Não posso falar para ti só Caramba. de um troço que eu sei. Eu preciso falar para vocês de um troço que eu também busco. E tu consegue enxergar no olho da pessoa quando ela ama, quando ela fala para ti do que ela tá buscando também, né? Eu posso explicar para você daquilo que eu sei, ou eu posso falar para você de algo que eu também estou buscando. Tu sabe quando é diferente. O povo nas igrejas sabe quando o padre, o pastor, tá falando do que ele sabe, ou tá falando daquilo que ele busca, daquilo que ele vive, daquilo que ele deseja também. O povo sabe. E aí começa a entender. E, Vamos e falar. também eles estão, né, em processo de conversão, processo de amadurecimento. Quando eu comecei na igreja católica, por quê, né? O primeiro fato, tá? Eu falei ali sobre a questão da psicologia, daí tu começa a estudar um pouquinho da história e tu cai na igreja católica. É inevitável, não tem como. Não tem como. Tu não cair na igreja católica. Só que eu tinha me proposto com Deus, assim, sempre fui um cara de oração, assim, de orar, de buscar em Deus, né? Dentro das minhas limitações ali, da minha Daquilo que você conversa, conhecia. daquilo que foi me apresentado. Exatamente. Então, o que que eu fazia, né? Eu saía, o que que eu faço até hoje, tá? Eu vou lá, treino na academia, saí da academia, eu passo na igreja para fazer minhas orações, tá? Conversar com Deus ali e tal. Mas o que que acontece? Minhas primeiras vezes que eu entrei dentro da igreja católica, lembra aquilo que tu falou antes sobre, tem uma percepção, falaram pra ti. Eu entro na igreja, entrava primeiras vezes na igreja católica, não sentia bem. Claro, Eu me sentia mal, e claro. daí eu comecei a revisitar, né? Como um estudante de psicologia, tu começa a se revisitar. Mas por que eu tô sentindo isso aqui? E Essa é a pergunta. por que eu tô É, sentindo isso? essa é a Esse mudança. estranhamento? Daí tá. Daí eu comecei a associar o quê? Que eu só via o padre no velório. Eu nunca tinha ido numa missa, eu nunca tinha frequentado nenhum rito da Igreja Batismo, Católica. Nada, casamento, é só no velório. crisma, E qual é o sentimento que eu tô tendo lá no morte, velório? morte, Morte, tristeza, choro. separação, Então, isso. se eu vejo o padre sempre no velório, automaticamente, cada vez que eu Associa, ver o padre, meu sentimento que vem, meu inconsciente, ele vai trazer aquele sentimento de velório, pronto. né? Isso já é, dentro das pesquisas de psicologia é feito Total, isso. total. Então, eu comecei a associar, não, olha só. Daí quando eu me descobri aquilo, já me libertei de certa Dá uma forma, suavizada, né? tá? É. Daí dentro da igreja católica, tu começa a ver o simbolismo das coisas, que é outra coisa que é inerente, tu entra ali o tempo inteiro. E eu não sei absolutamente nada daquilo ali. Então, e até então, tem essa, dentro da igreja católica, tu entrou, tá ali o altar em si, e daí tem a salinha, que é o Santíssimo. Aqui é separado, em muitas igrejas não tem. Não tem. Não tem essa capela separada. As pessoas rezam dentro da igreja mesmo no altar principal. Aqui nós temos essas duas opções. Tu tem a igreja, a parte nave principal, onde acontece a Uhum. missa, mas nós temos uma capelinha
lateral onde acontece a adoração ao Santíssimo diária ali, né? Isso aí. Então, algumas igrejas têm essa capelinha que é onde o pessoal fica ali Fica ali rezando. rezando, né? E daí eu ia lá, Justamente para deixar o resto da igreja para visitação aberta, né? Porque às vezes a pessoa não quer muito tempo, ela só quer entrar, participar. rezar um pouquinho e sair. É. Então fica aberto, né? E daí eu, tá, beleza, tô ali orando, fazendo minhas orações ali do meu jeito e tal. Só que um dia aconteceu algo, daí como eu já tinha esse sentimento ruim, né? Daí foi quebrado um pouco. Uhum. E eu também tinha outra questão com a Igreja Católica, tá? Que ela simbolizava muito mais, e eu acho que ela simboliza assim, a razão em si, Uhum. de tu entender o que está acontecendo ali, Sim. mas eu nunca tive a percepção assim de Deus assim, Enquanto sensação. enquanto sensação e enquanto presença, enquanto É. tudo, assim, sabe? Sentimento. É, porque Emoção. na igreja protestante É muito forte é isso. muito, é muito trabalhado isso, é Isso. sentimento, Justamente. É rim. é isso. Tu tá lá e É tu sair rim. de lá assim, meu Deus, sabe? É. Tá, enfim, tô lá. E daí, esse dia eu tô orando ali, de repente as portas da igreja fecharam, assim. Todas as portas ali fecharam. E tinha um senhorzinho que tava lá dentro do Santíssimo orando. E eu tô ali orando, e deu aquele barulho, né? Já deu um. E tá, beleza, continuei orando. Quando esse senhorzinho ali me chama, eu escuto alguém me chamar. Então deu aquele barulho das portas fechando, mais um senhorzinho me chamando. Eu, bah, meu Deus, é hoje, né? Uhum. Quando eu olho, tá esse senhor me chamando na portinha ali, do Santíssimo. E ele falou assim: ah, vem cá um pouquinho. Eu vou até ele, ele fala assim pra mim: olha só, tu pode ficar um pouquinho aqui, pra mim só abrir as portas da igreja, porque eu não quero deixar Cristo sozinho. Ele estava exposto. É. Quando ele falou aquilo ali pra mim, Caiu a ficha. não é alguma, não foram palavras, entendeu? Porque eu nunca tinha sentido, eu É tinha esse porque preceito dentro da igreja. quando se coloca Jesus no ostensório para adoração, nunca se deixa ele sozinho. Então sempre são duplas. Isso Então aí, se ele pediu para você, foi porque a dupla dele não tinha chegado ainda e ele isso tinha aí. que abrir a igreja. E quando ele pediu Fica aqui aquilo adorando Jesus para ali, mim que eu já volto. mas quando ele falou aquilo, não foi, eu senti que Jesus estava ali mesmo. Ele Era, está, né? Está. e eu nunca tive Para essa nós percepção. católicos está. Mas Não há não existe dúvida. isso, é Não. isso. E daí naquele instante No mesmo, pão, no pão ali ele tava consagrado, ali, no pão ele tava consagrado. ali. E eu Isso. senti algo, parece que me envolveu, assim, ó. E não foi, tipo assim, ah, na igreja protestante a gente sente, já senti muitas vezes, assim, a sensação, a emoção em si, mas ali foi algo que me envolveu. Foi algo assim, tipo, eu tô aqui. E eu comecei a chorar ali, eu entrei ali dentro e eu comecei, porque não foi algo natural aquilo que ele falou pra mim também, sabe? Foi parece uma flechada no meu E nem coração. foi nada sugestionado. Não, ele falou aquilo ali, Não ah, se fica ficou, aqui. não É, ficaram te sugestionando ou te conduzindo para aquele momento. cara, Foi algo que te pegou de súbito, né? E isto são as legítimas ações do Espírito Santo, quando nos pega desprevenido. A prova de que Deus nos fala é justamente quando ele diz aquilo que precisamos ouvir, não o que queremos ouvir. Essa é a prova de que ele nos fala. E é nesses momentos que a gente percebe a ação de Deus. Quando justamente é quando menos esperamos que ele age. Porque é quando somos fracos é que Deus é forte, né? E aí começa toda aquela lógica de São Paulo. Então, o católico ele crê firmemente na presença real de Jesus nas espécies do pão e do vinho. Quando o padre diz isto é o meu corpo, ele não está dizendo isso aqui simboliza meu corpo. É. A partir daquele momento existe a transubstanciação. Existe a transformação, mudança de forma, e existe a transubstanciação, mudança de substância. A aparência continua a mesma. A substância não é mais a mesma. É corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. É ele mesmo ali. E é por isso que no final o padre diz: mistério da fé. Ele quis permanecer conosco escondido num pedacinho de pão. E esse mistério a gente só vai descobrir no fim dos tempos. Ali está ele. A gente só sabe que ele está. e eu não sabia que a hóstia ficava naquele. Então, quando no sacrário, Eu não ostensório. sabia! Então, Eu não quando o sabia! católico entra na igreja e põe o joelho no chão, ele não põe o joelho no chão para a cruz, ou para a imagem, ou para o altar. Ele põe o joelho no chão adorando a Jesus que está consagrado no pão dentro daquela caixinha chamada sacrário, lá na frente. Por isso todas as igrejas que têm o Santíssimo têm uma velinha vermelha acesa, duas lamparinas Uhum. acesas. Quando tu vê uma lamparina vermelhinha acesa numa igreja católica, significa o quê? Aí está Jesus, escondido no sacramento da Eucaristia,
Na consagração do pão, aí está Jesus. Frágil. Deus não se contentou em se fazer homem. Ele se fez pão. Para que a promessa, e eis que estarei convosco até o fim dos tempos, se cumprisse in loco, in veritas, não em simbolismo. Ele disse, eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Não minha sensação, não sentireis minha presença, eu vou estar convosco até o fim dos tempos. E ele diz, isto é meu corpo, isso não significa, simboliza, é meu corpo. Este pedaço de pão é. E quando ele diz aos apóstolos, façam isso em minha memória, ali ele ordena aos primeiros bispos, que ordenam os primeiros diáconos, que ordenam os primeiros padres, e assim começa a igreja, não para mais. Eu só tenho o poder de transformar pão e vinho em corpo e sangue de Cristo porque eu recebi da igreja. Recebi de Cristo. Senão eu não teria esse poder. Agora tu imagina, no dia do juízo, como vai ser para ti e para mim. Tu recebestes Deus em alimento. Eu segurei Deus nas minhas mãos. E olha esse mistério, diz São João Maria Vianney. Deus é um mistério de amor incompreensível. Eu digo umas palavras, eu, pobre pecador, homem miserável, digo umas palavras e Deus se faz presente nas minhas mãos. Que mistério é esse? Que Deus louco é esse? Que além de se matar por mim, se deixa em alimento frágil. Qualquer um pode entrar ali, quebrar tudo, jogar no chão. É pão. O pão não tem como se defender. A radicalidade do amor de Jesus é tão profunda que ele não quis só se fazer homem, ele quis se fazer alimento para ficar nas nossas mãos. Então, nós católicos cremos firmemente, ali não é pedaço de pão mais. Ali é Cristo, por isso toda a reverência, por isso todo o carinho, por isso joelho no chão. Eu te adoro, eu estou aqui contigo. Ah, vocês estão adorando um pedaço de pão. Não, para nós não é um pedaço de pão. Corpo, sangue, alma e divindade. Ele falou que era. É meu corpo. Ele não disse simboliza. Isto aqui vocês vão comer em minha memória para lembrar de mim. Não. Façam isso em minha memória. O quê? Isso que eu acabei de fazer. Isto é meu corpo. Isto é meu sangue. Aqui estou eu, por inteiro. Tu imagina o desespero dos anjos. Tu imagina os anjos contemplando esse mistério. Opa, peraí. Deus se fez homem. Só aqui já foi um paranauê dos graves. Né? Tu imagina para uma mentalidade, uma inteligência angélica e demoníaca, os demônios são anjos que caíram. Tu imagina para uma inteligência angélica contemplar o divino se reduzir a uma partículazinha cósmica chamada homem. Pum. E os anjos apavorados. Se não bastasse isso, ele se faz um pedaço de matéria, ele se transubstancia, transforma. Imagina os anjos. Meu, Paranauê é esse aqui. Cara, que loucura é essa? Além de adorar o Senhor num homem, o que para nós já é algo extraordinário, nós vamos adorar a Deus agora num pedacinho de pão. Tipo, ele se reduziu ainda mais. O onipotente, o onisciente, o onipresente, o todo-poderoso, o criador das estrelas e de todo o universo, se reduz a uma partícula materialzinha chamada pão e vinho, fabricadas por nós. Que amor é esse? Que loucura é essa? Por que a gente chama a morte de Jesus de paixão? Paixão de Cristo. Porque, de fato, nós temos um Deus apaixonado, enlouquecido de amor por nós, capaz de fazer qualquer coisa para nos arrancar das mãos do demônio, da morte e do pecado. Essa é a verdadeira libertação. Pecado, morte e do demônio. O resto, as outras prisões, tudo passa. Incrível. Incrível, incrível. E aí, Gabi? Fala aí, Gabi. Gente, sério, padre. Bah, tá muito bom. Vamos entrar agora, padre. Vamos entrar agora nas questões
que é o que é mais falado dentre. Sempre me foi imposto isso, tá? Exemplo. Semana passada eu rezei minha primeira Ave Maria. Mas depois que eu rezei a Ave Maria, eu pedi perdão pra Deus. Por quê? Porque eu não. Tipo assim, ó. Eu não. Olha o que aconteceu. Eu tava lá no Santíssimo ali orando, como eu falei, todo dia eu vou lá e tal. Eu tô Aí ali. tu rezou Ave Maria e pediu perdão porque te foi dito que tu não pode rezar pra ninguém que não seja Deus. Isso! Aham. E daí uma senhorinha me deu um terço lá dentro. Bora, né? Vamos rezar com a véia. E daí ela falou assim: ó, ai, tu reza aí por Vamos nós. rezar com a vovó. E Isso eu, aí. meu Deus do céu, e agora, Senhor? Daí eu rezei ali. Mas São Gabriel pediu perdão pra Deus depois que saudou Nossa Senhora? Não, é aí que tá. Vamos entrar nisso aí. Pra mim, tá? Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, é a vida, e ele é o único, é o único. E é o E único. ele é suficiente, E nós cremos nisso. tá? Uhum, Mas por que que existe essa questão, né? Isso também foi questão de perguntas que me mandaram ali. Por que uhum, que existe, né, uma Ave Maria? Por que que a Ave Maria vai rogar por nós, né? uhum. Para mim sempre foi dito que o quê? Ao homem está uma só vida e uma só E a nossa morte, morte. e Não, não tem reencarnação, no caso, né? após É. isso é juízo. Isso. Então, que essas pessoas que aqui cumpriram já o seu papel, Aham. elas não conseguem escutar a nossa súplica, não conseguem escutar a nossa voz, até então, pelaquela passagem que Jesus fala sobre um cara, o Lázaro e o rico lá, que ele Sim. pede, né, para vir, para avisar, Para voltar. para voltar, e Jesus fala que não, Não. deu. Mas quando ele sobe no Monte Tabor, ele conversa com Elias e Moisés, né? Eles estavam onde? Tá, mas Elias e Moisés, eles não foram. Moisés morreu. Moisés morreu, mas o corpo dele foi. Não, tá, foi enterrado. Tá, eu achava que o corpo de Não, Moisés. Elias foi Tá, arrebatado. Mas e- Moisés não, Moisés morreu. tá, mas o corpo de Moisés também foi arrebatado, ele Mas que sumiu. diferença faz? Ele morreu. Aonde está o corpo dele? Que diferença faz? Ele morreu. Onde ele estava, então? Como é que ele estava lá falando com... Tá, mas como é que é essa questão aí? Eu quero entender isso aí. Como a gente, então, a gente ora para Aham. Cristo, a gente reza. Como é que eu, para mim, Como né? eu Eu posso, sou leigo, como, muito, é, muito como, leigo como nisso. eu posso conceber a ideia de que Jesus seja o caminho, a verdade e a vida só para mim? Como posso conceber a ideia de um caminho unilateral, isolado? Não existe salvação isolada. Não existe salvação sem comunhão. Quando rezamos pedindo a intercessão dos santos, estamos crendo firmemente que já estão com Deus. Honramos o exemplo que eles nos deram, apenas isso. É impossível você negar a questão da modelagem. Às vezes, Jesus é um modelo alto demais para que eu consiga seguir. Então, se eu olho alguém mais perto de mim, como o irmão mais velho, que faz o mesmo trabalho do pai, mas ele está mais perto de mim, então eu consigo segui-lo, eu consigo copiá-lo, eu consigo seguir o exemplo dele, que me parece um pouco mais acessível. É pedagógico. É uma questão pedagógica. Quando a igreja nos apresenta os santos, ela nos apresenta modelos de modo de vida, caminhos. Mas o santo só é santo por quê? Porque foi fiel a Cristo. Porque seguiu a Jesus, colocou ele como o centro de sua vida. Então eu olho para Santo Antônio porque quero amar a Cristo como ele. Eu não quero amar a ele mais que Cristo. São modelos que a igreja nos dá. A igreja não se dá o direito de interpretar ou de dizer com absoluta certeza tudo sobre a realidade sobrenatural. Ela crê na intercessão dos santos que estão. A igreja não crê que estão dormindo, amorfos, e que só na ressurreição não. Na ressurreição, no dia do juízo final, haverá a ressurreição da carne. Ok? Uhum. Mas até lá se está na visão beatífica, se está já com Deus. E não se está simplesmente. Lá é como o céu. Como é o céu? Parado, assim? Estático? Não há comunhão com lá e aqui? Como assim? Então, nos exorcismos a gente expulsa quem? Ah, mas aí tu vai falar de anjo e de demônio, não é a mesma coisa que os falecidos. Bom, são realidades sobrenaturais. Quem consegue definir exatamente a linha?
Me faça entender? Então, no que diz respeito à Nossa Senhora, a gente aí vai para um ponto ainda além dos santos. Como que alguém pode escutar a minha oração sendo que ele não está mais nesse plano? Tá, mas justamente essa é a grande pergunta. A igreja não se dá o direito de dizer quem pode ou não pode ser escutado. Ou como se dá essa... Onde é o céu, Júnior? Não sei. Deve ser. Onde é o inferno? Também não Como eu sei. posso definir plano numa realidade imaterial? Quando eu digo outro plano, eu já estou colocando certa materialidade aqui, como se fosse outra Sim. dimensão. E a realidade sobrenatural, ela não é uma matéria refinada. Ela não é uma outra realidade física ou empírica. Se trata de uma realidade imaterial. Então, como é que se comunica? Tá, mas é isso, ó. Exemplo, essa galera que já morreu, tá? Os Aham, santos que já morreram, eles isso. Quando a conseguem igreja declara se alguém, comunicar então, com a quando a gente? igreja declara que alguém é santo, ela não está dizendo que então esse pode se comunicar com a gente. Quando a igreja declara alguém santo, ela está dizendo que essa pessoa serve como modelo, como exemplo, Tá, ok? sim. E exige sinais para isso. Os milagres, por exemplo, né? O que Uhum. são os milagres? Onde eu peço a Santa Rita que interceda a Deus, que peça a Deus. É, eu quero que você peça, eu quero pedir algo pro Gabi ali. Eu preciso que ele me consiga um favor. Mas eu sozinho não tenho tanta força. Eu acho que se nós dois pedir junto, a gente consegue. O que você acha? Vamos pedir junto para ele? Essa é Entendi. a ideia. Comunhão. Nós não somos Deus. Eu não sou Deus dos mortos, diz o Senhor. Eu sou Deus dos vivos. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então nós não cremos que eles estão simplesmente apagados da história ou desse plano ou do que for. Eles estão juntos de Deus. Se estão juntos de Deus, eles podem nos ajudar. Essa comunicação não é como aquela comunicação no sentido espírita, em que o Santo Antônio vem É até porque fica aqui muito parecido, e parece. conversa comigo e aí eu... Não, não, é um ato de confiança que eu faço, né? Meu santo anjo da guarda leva este recado até onde ele está. E assim acontece o milagre, assim acontece. E a Deus, não é que Deus não pode fazer, porque se não tiver a intercessão, ou porque Deus é o único mediador, então ele não. Mas Deus é amor, Jesus é justamente agrada seu coração que nós todos nos ajudemos, que nós todos colaboremos uns com os outros. Isso é céu. Isso é céu. Não é a minha salvação, é eu, Jesus, mais ninguém. Não, isso é sua fé individual, isso é você isolado aí. Isso não é céu. Não, não é esse o caminho que Jesus propôs. De uma autossalvação, em que eu, através da minha prática, do meu relacionamento exclusivamente pessoal com Jesus, me salvo. Não. É eu, Jesus e a igreja. A igreja somos nós e todos aqueles que por aqui já passaram. Somos nós e todos aqueles que já contemplam a glória do Senhor. Somos nós, a igreja peregrina, as almas do purgatório, a igreja padecente, e as almas do céu, a igreja triunfante. Um dia a igreja triunfante, padecente e peregrina unirá-se numa única só no dia do juízo. Mas até lá tudo é igreja, nego. Nós se ajuda. Cristão que é cristão se ajuda. É ou não é? Então, eu não sei se essa ideia do pedido pro Gabi te fez entender como Não, é que nós católicos eu entendemos, entendi, mas a né? única. Mas não é aquela concepção de É, mesa que o Espírito vem e fala com a é, gente. o Não. ponto esse é o que diverge ali, né? Ah, daí a gente, que sempre foi me falar, ah, não farás imagens alguma De ídolo. de ídolo. Mas Deus não mandou botar dois querubins em cima da arca. Pois é, Farás a imagem de dois querubins sobre a arca. O que Deus não quer é que a gente faça ídolo. Cuidado com as traduções. isso aí. Não fará.
Não farás imagens de ídolos, não fará ídolos para você. Uma coisa é quando eu construo uma imagem que representa algo real, que aconteceu, alguém que existiu. Outra coisa é quando eu crio um ídolo, algo que não existe. O que é o ídolo? É uma divindade que é criada. Por isso que eu disse para você que muito pior do que o beijinho que a vovó dá no pezinho de Santo Antônio na imagem, porque ela ali está representando um homem que existiu, é eu idolatrar, colocar no lugar de Deus, outras imagens. Não mais de gesso, de pedra ou de madeira. Partido político, candidato, ideologias, ideias, o meu ego, a minha satisfação. Tem gente que serve a própria satisfação como Deus. Isso é um ídolo. Que venera e idolatra pessoas e personalidades como Deus. Isso é ídolo. A pessoa põe lá a foto do seu artista preferido lá na parede e beija e... Isso pode. Aí a vovozinha que vai lá e dá um beijinho no pezinho de Santo Antônio é idólatra. Não, ela tá agradecendo a Deus. Ai, Senhor, que bom que tem um exemplo assim mais perto de mim. Alguém que nem eu, assim. Porque o Senhor é Deus. Jesus é Deus. Homem verdadeiramente, Deus verdadeiramente homem. Eu sou humano e fraco. Mas Santo Antônio também era humano e fraco. Santa Rita também era humano e fraco. Mas eles conseguiram. Eles alcançaram um exemplo formidável de santidade, de amor à voz. Então, vocês que estão perto de Jesus aí, tá? Né? Conversa com ele para me ajudar. É essa comunhão dos santos que existe. É isso que a igreja propõe. Mas então Né? eles conseguem me ouvir em oração? Por que não? Entendi. Onde está escrito que não? Não tem como. Em alguns salmos você vai ver que depois da morte não há o que fazer, certo? Uhum. Mas aí você está falando de toda a construção judaica pré-exílica, onde justamente não se tinha ainda desenvolvido nenhuma teologia do pós-morte. Era a mansão dos mortos. Não se fala nisso, os judeus não falam nisso. E até hoje há vertentes judaicas que dizem depois da morte não tem mais nada. Se espera só o dia do juízo final, Isso. que é o que muitas igrejas protestantes adotaram, Isso aí. né? O que sempre me foi imposto é essa questão, ó, meu, morreu, beleza, agora a gente acredita no paraíso, porque Jesus ele fala, né, naquele dia lá na cruz, Ainda hoje estarás comigo no paraíso. ainda hoje estará comigo É. no paraíso. Então a gente acredita nisso, que não é um céu, olha que né, Mas o foi me que é o imposto. paraíso? O que é o Ó, céu, né? a galera que morreu que vai pro inferno, ela não tá no inferno, ela tá no Hades, que é o pré-inferno, e a galera que morreu e vai pro céu, ela não tá no céu, ela tá no paraíso, que é O o céu e o inferno seria depois do juízo final. isso aí. Então, mas para os católicos não é tão diferente assim. Já me explico. Tem suas diferenças substanciais, mas eu vou ver se eu me faço entender para você ver como é Uhum. que é a concepção católica, né? Morri. Depois da morte tem o meu julgamento particular. Morri, já tenho julgamento. A minha consciência vai estar diante de Deus, não tem o que fazer. E aí é o quê? Salvo ou não salvo. Beleza? Uhum. O inferno é definitivo, o céu é definitivo. Mas ambos não são completos. Eles se completam no dia do juízo, quando nós formos restaurados em nossa corporeidade. A ressurreição da carne é quando nós voltarmos a ter a nossa corporeidade. Não é necessariamente o mesmo corpo, é o corpo transfigurado. Só que nesse caso ressuscitam aqueles que foram salvos. E aqueles que ainda não morreram não passarão pela experiência da morte. E aqueles que estão no inferno, bom, inferno é inferno, acabou. Tá, e o que seria o purgatório? Um período, não se pode contar o tempo cronológico, nesse caso, um tempo de purificação. A pessoa não estava completamente preparada, pronta, purificada para o céu, mas não é digna do inferno. É como um último grito de misericórdia de Deus. Faz entender? Sim, isso aí pra mim é completamente novo. É muito Mas aí novo. nós vamos precisar de um podcast só para falar do purgatório. Ah. Que aí é tri. Não, é É, sério, porque não, mas aí não, é vamos para sim, com entender certeza. toda a teologia
que envolve Eu nunca a tinha escutado isso aí. escatologia. Porque aí tem toda. Aí eu teria que te apresentar, porque aqui eu falei de modo muito resumido, pode ser Uhum. até que você não tenha entendido direito, ou até que algum católico escute depois e. Mas será que é bem assim? Eu tentei ser bem resumido aqui. Mas seria legal, talvez, um dia a gente falar só sobre a escatologia católica. Só sobre as questões finais. Juízo final, juízo particular, morte, pós-morte, inferno, purgatório, céu. Isso aí. Para entender. Aí ficaria legal, porque assim, em pouco tempo seria impossível. Voltando à questão de Nossa Senhora, porque você falou que, né, Isso da Ave aí. Maria. Vamos lá, vamos lá. Pra gente, assim, né, ter essa parte, acho que é bem bacana. A questão de Nossa Senhora, primeiro é importante você lembrar que, assim, a oração da Nossa Senhora é uma repetição bíblica, uma oração bíblica. É aí que tá. A Bíblia já católica é diferente da Bíblia que eu sempre tive. A Bíblia católica. Sim. A Bíblia que eu tenho é diferente. Daí a Bíblia do. Diferente em que sentido? Tem menos livros. Pois então, justamente, eu tento entender até hoje, assim, quem é que deu autoridade para tirar ou colocar livro da Bíblia? Me faz entender? Eu olhei e disse, não, mas tem Justamente. menos aqui. Muitas igrejas protestantes adotaram o outro cânone que exclui alguns livros. Houve um período da igreja em que aqueles livros ficaram não digo em stand-by, mas na discussão se eram revelados ou não. Quem definiu os livros que estão dentro da Sagrada Escritura não foi simplesmente uma pessoa ou duas, foi a igreja toda em concílio. Aí tu tem Santo Irineu, tu tem uma série de outros santos, né, de várias pessoas, não é? Os bispos, enquanto igreja reunida, que decidem isso daí. É aí que eu digo, não é uma coisa particular. Senão cada um põe o livro que quiser, se cada um quiser fazer do seu jeito. Mas, no caso da Ave Maria, tem que ter na sua Bíblia também, porque está no Evangelho. E é uma oração bíblica. Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Gabriel diz isso a Nossa Senhora. Quando ela visita sua prima Isabel, Isabel diz: Bendita é tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. A segunda parte é a igreja que diz: Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. É uma ejaculatória que se repete, para que essa repetição me ajude a compreender o mistério da encarnação de um Deus que veio ao ventre desta mulher, que se fez homem, que me salvou. Ok? A honra que a Igreja Católica presta a Nossa Senhora é a mesmíssima honra que todo o judaísmo sempre prestou à Arca da Aliança. Nossa Senhora é a Arca da Nova Aliança. Bora. Moisés, sobe no monte. Escreve aí a minha palavra em 2 tábuas de pedra. Confere? Confere. Não vai guardá-la em qualquer lugar, porque a minha palavra é eterna. Então tu não vai guardá-la em qualquer lugar. Tu vai preparar uma caixa de madeira nobre, coberta de metais preciosos, pedras. Você vai fazer a caixa mais perfeita. Sobre a tampa tu vai colocar 2 querubins, porque guardam este lugar. Esta caixa, esta arca, simboliza a minha presença no meio de vocês. Aí dentro está a minha palavra. Vocês devem honrar a Arca da Aliança, tratá-la com devoção, com respeito e com honra, mas por aquilo que ela tem dentro, não pela caixa em si. A honra que é prestada à Arca da Aliança é pelo conteúdo dela. De acordo? Na nova aliança, a arca não é mais uma caixa, é uma mulher. E a palavra de Deus não está mais escrita em pedra, em tábua de pedra. Ela se fez carne no ventre dessa mulher. A honra que a gente presta para Nossa Senhora é a mesma honra que se prestava para a Arca da Aliança. Salve o ventre que gerou o nosso Salvador. Nós não adoramos Nossa Senhora, nós somos apaixonados de amor por ela. Essa é a diferença, é pura gratidão, é puro carinho. E aí, nos pés da cruz, ela olha para João e diz assim: Eis aí a tua mãe. Filho, eis aí tua mãe. Diz para elas, mulher, eis aí teu filho. Quem é João naquele momento? O único bispo dos outros, né, 11 que estava de pé ali. Ele entregou a mãe dele para um bispo, um apóstolo. E desde aquele dia ele o levou para casa. Se eu sou seguidor de Jesus, eu tenho que levar a mãe dele para casa, uai.
Tu entende? Eu quero só ver, vai chegar um dia lá no céu e vai chegar para Nossa Senhora e vai dizer, ué, a senhora por aqui? Nossa Senhora vai olhar para mim e vai dizer o seguinte, se tu que é tu chegou, imagina que sou eu, sou a mãe do dono. Tá pensando o quê? Né? Então a gente tem um carinho, um amor muito grande por Nossa Senhora, mas não é mariolatria. Pra mim, sempre foi uma idolatria, É, não. tá? Não, porque a gente não Pela pode minha colocar, percepção, que eu olhava, bah, já a tava gente não lá, pode esse colocar, ela reverenciar. não é deusa, mas ela é mãe de Deus. Jesus não é Deus. Quem foi que cedeu a natureza humana para ele formar o corpo dele? Ela. A obra foi do Espírito Santo, mas a carne foi dela. Foi ela que cedeu. O sangue que correu nas veias de Cristo foi o sangue dela. A gente presta uma honra e um carinho, uma veneração de gratidão por isto, pelo sim que ela deu. A Virgem Maria é para nós o modelo de igreja. Ela é a mulher revestida de sol com a lua debaixo dos pés. Ela representa a igreja, a mulher que serve, que diz sim a Deus, que gera Cristo. Então, dentro da simbologia, a Virgem Maria para nós é o modelo de ser igreja e Cristo, o modelo perfeito de cristão. Não é a mãe que acolhe, não é a mãe que cuida, não é a mãe que gera. Então, ela é, de novo, modelo, símbolo, orientação, ensino, amor. Rapaz, qual é o quarto mandamento? Quarto mandamento? Eu não lembro. Honrará teu pai e tua Tá, teu mãe. pai e tua mãe. É, mas isso lá no hebraico, esse honrar, o que que não é esse honra no sentido nosso assim, darás glória, glorificará teu pai e tua mãe. Tá, mas glorificar em Dar sentido. glória, engrandecer. Dar glória é a mesma coisa que adorar? Não é. A gente precisa saber a diferença entre adorar, venerar, amar, respeitar. Se não fossem coisas diferentes, nós não chamaríamos de jeitos diferentes. As palavras possuem significados. O grande problema hoje é que a gente chama várias coisas diferentes da mesma palavra. Adorar é uma coisa, venerar é outra. Admirar é outra. Então nós veneramos a Virgem Maria. O que significa venerar? Temos um amor imenso, uma gratidão imensa, reconhecendo que ela não é Deus, ela não está acima de Deus. Existe uma hierarquia muito clara para todo católico. A Santíssima Trindade, Pai, Filho, Jesus, Espírito Santo, a Virgem Maria, os anjos e os santos. Existe uma hierarquia claríssima. Nós nunca vamos colocar um anjo no lugar de Deus, a Virgem Maria no lugar de Deus, um santo no lugar de Deus. Só que essa hierarquia, ela não é uma hierarquia isolada, individualista, egocêntrica, não. Se é céu, todo mundo está junto na batalha, todo mundo se ajuda, todo mundo é uma família. Já não vos chamo servos, vos chamo amigos. Quem é meu pai, minha mãe, minha irmã? Aquele que ouve a minha palavra e a coloca em prática. Toda essa multidão ouviu a palavra de Deus e colocou ela em prática. Olha que família imensa nós temos. Me faço entender? Então é muito mais amplo do que a gente imagina. É uma É das grandes riquezas que a gente vai descobrindo. Então, quando você entende que a gente trata a Virgem Maria como a arca da nova aliança, e a honra que a gente presta a ela é a mesma honra que os judeus prestavam à arca da aliança, muito mais por aquilo que ela continha em si do que por ela mesma. Então a gente honra a Virgem Maria muito mais por quem ela trouxe no seu ventre do que por ela mesma. É um ato de gratidão, né? E a igreja entendeu, quando Jesus entrega a sua mãe a um bispo, que ele entregou a sua mãe à igreja. É a missão da igreja cuidar dela. E isso é o exemplo que ele nos deixa de honra, de cuidado aos pais. Jesus não deixou sua mãe desamparada. Ele entregou sua mãe à igreja. Nós não devemos deixar nossos pais desamparados. De acordo? De acordo. Dar glórias, honrá-los, venerá-los. Um santo respeito. Foi o que Jesus fez com a mãe dele. Nós seguimos o exemplo. Honramos a mãe dele. Com carinho, com devoção, mas ela tem o lugar dela. Tem um lugar de destaque belíssimo, porque é a mãe, né? Então, mas nunca acima de Deus.
Essa hierarquia é muito clara dentro da Igreja Católica, porque ela é hierárquica. Toda a igreja é hierárquica. Já notou? Ela possui uma hierarquia, que não é assim. Todo mundo se enxerga de cima para baixo, né? Uhum. Não, deita de frente para trás. O pastor é o que está na frente. Em dignidade, somos todos, temos a mesma dignidade. É a missão que muda, quem vai na frente, quem vai um pouco atrás, quem cuida da retaguarda, quem cuida da dianteira. A dignidade é a mesma, a missão é que muda. Mas ela é hierárquica. As funções são claras, as missões são claras. Da mesma forma, todo o céu é hierárquico, organizado. Aonde há Deus, há ordem. Aonde não há Deus, há desordem. Pode ter certeza. Toda espécie de separação, divisão, confusão, individualismo, desordem, não vem de Deus. Comunhão, ordem, organização, tudo isso é coisa de Deus. E na Igreja Católica isso é muito forte, né? Demais. Dentro de uma missa, uma Santa Missa, se você Tudo nunca tem foi numa uma Santa ordem. Missa, vá que tu vai a Existe uma ordem. diferença. Eu não Existe uma posso ordem. fazer a missa como eu quero. A missa não é minha. Eu posso fazer a missa como eu quero? Não posso. Porque a missa não é minha, a missa é da igreja. Eu posso botar a roupa que eu quiser na missa? Não posso. Existe um padrão de roupas que os padres têm que usar na hora da missa. Por quê? Porque a missa não é minha. A missa é da igreja. Eu sirvo a igreja. Não é a igreja que me serve. Eu preciso da igreja. A igreja não precisa de mim. Sou eu que preciso de Jesus. Ele não precisa de mim. Então, quando eu vou servi-lo, eu sirvo na obediência, na ordem, dentro da hierarquia. Por isso que dentro da igreja existe obediência, existe toda essa questão de ordenar a vida. Deus cria o mundo e coloca Adão e Eva onde? No Éden, O que o Éden era? Um jardim, um certo? jardim. O que é um jardim? Natureza ordenada. Natureza organizada. Não é? Deus coloca o homem para ordenar a natureza, organizar as coisas. Não para bagunçar tudo. Não tem bagunça, rapaz, desconfia. Não pode ter bagunça. Então, assim, você vai entendendo um pouco toda essa concepção, né, católica, que é original. Nós herdamos isso do judaísmo, nós somos uma sequência. O cristianismo é uma atualização do judaísmo. Entende? Jesus ele não funda uma nova religião, porque ele vem do judaísmo e ele atualiza, aperfeiçoando tudo que aconteceu desde lá do primeiro sacrifício de Abel lá, como eu te falei. Antes é tudo feito em pré-figurações, em simbolismo, Jesus atualiza e realiza mesmo. Né? Não é mais um símbolo, agora ele é realidade. E a igreja continua atualizando isso ao longo dos séculos, até que ele volte, né? Tomara que ele volte logo, né? A gente pede isso em toda a Santa Missa, né? Vinde, Senhor Jesus. Maranatá. Vem, Senhor. Gente, tá muito bom mesmo esse Sim. podcast. É. E Eu confesso que eu gostaria de ficar mais, mas tu o meu tempo abriu foi. um leque aqui, porque o nosso intuito era trazer o padre até aqui, né? Principalmente umas dúvidas que eu tenho, a gente abriu caixinha de perguntas para pessoas também trazerem as suas dúvidas. Ah, eu espero que eu tenha ajudado, porque Não, a mas gente só que aí que nem tá. olhou muito Pelas assim. perguntas que foram, né, colocadas ali, tudo isso que tu trouxe, ao mesmo tempo parece que tu já foi respondendo elas. Não precisei eu ler aqui e te fazer esse Não, e questionamento. se tiver mais dúvidas, né, Júnior, pode mandar para você. Sim, Você pode seguir o padre nas redes sociais. Se você já me segue, segue o Júnior. Manda pergunta para ele, pode mandar para mim. A gente pode responder numa caixinha juntos uma hora no Instagram. A gente tá aí para ajudar. A tua sorte é que tu mora perto de mim. isso aí. Porque Na a mesma minha, rua. Minha rua cara, cai lá dentro da igreja, tu já viu? sim, se tu não frear, no fim tu entra dentro da minha casa, assim, né? Porque tu sai bem na porta da casa paroquial. Mas a minha agenda é uma loucura, né? Muitos projetos. Eu já sou mestre, estou fazendo agora doutorado. Então, além do estudo, cuidar da paróquia, a gente teve essa situação das enchentes que foi tão grave, né? Sim. Inclusive, amanhã é um dia que eu pretendo fazer um dos vídeos com prestação de contas, porque a gente já fez muitas coisas. Então, se você está assistindo e foi uma das pessoas que nos ajudou, seja com doações, com recurso financeiro, Deus vos pague a caridade, vos conceda o dobro em bênção, porque nós estamos conseguindo ajudar muita gente com o que a gente recebeu, tanto de doações materiais quanto financeiras. A gente está
como se diz, direcionando todos esses recursos para ajudar pelo menos 3 paróquias que foram destruídas. Bah. Paróquia da Vicentina, do Rio dos Sinos, da Campina tiveram danos graves. A gente está direcionando tanto verba quanto ajuda para essas comunidades. Fora toda uma outra série de ajudas. E eu não tive tempo ainda de fazer um videozinho com algumas prestações de conta. Quero muito fazer isso, talvez faça isso amanhã ou depois de amanhã. Então isso, assim, a agenda virou de cabeça para baixo, né? Então, assim, o Murilo foi, como é que se diz assim, teve muita sorte, ele conseguiu encaixar ali. Sim. Disse, olha, eu tenho essa aí, 1 hora, 2 ali, Bah, eu fiquei padre, muito faz feliz. essa mão, e ele mora pertinho do senhor, eu acho que dá, apoio o trabalho dele lá, eu falei, porque eu acho muito bacana valorizar o que acontece no bairro, sabe, Júnior? Sim. Eu sempre digo para as pessoas, valorizem o comércio local, valorizem os trabalhos do teu bairro, o teu vizinho, a pessoa que trabalha contigo, que está ali, porque isso também é ser igreja, né? É você também favorecer, prosperar, crescer juntos aí. Isso eu acho que é importante. Então, eu acho que se ajudar, eu acredito que isso é Não, importante. ajudou muito. E aqui no próprio podcast, tu abriu vários outros pontos, abriu como se fosse um leque, né? É, Aqui, não para? Não para. Te que falei, é são aí de e o duas. purgatório. E a gente não falou aqui sobre os anjos, que pra mim também é algo Tem completamente. angelologia, mariologia, escatologia, É, é, hagiografia vai ter dos que vir santos. aqui muitas outras vezes e a gente conseguir estender mais ainda o podcast, porque eu fiquei muito mais curioso agora. Parecia que eu sempre tive essa curiosidade que me levou até ti e tentar buscar esse conhecimento, mas aqui agora parece que eu fiquei mais curioso ainda. Mas eu tô te falando, quanto Porque, mais tu estuda, mais doido você fica. Você porque vai encontrando um tesouro atrás do outro e vai é entendendo muita muita coisa. coisa, né? E eu acredito também que o pessoal aí que está nos assistindo deve ter sentido a mesma coisa, né? Quero te agradecer, padre, Ah, imagina. imensamente Eu por tu peço desculpa ter. por não poder ficar um pouco Não, mais. não. Abrido esse espaço na tua agenda, ter vindo até aqui e compartilhar todo esse conhecimento aí, Sim. que é o nosso intuito aqui também, né? Que é levar a mensagem de Deus, que é o que a gente Claro, quer. claro. E acho que esse teu trabalho é importante, sabe? Eu gosto muito dos podcasts, eu acho bacana esse trabalho de comunicação. Abre teu leque. Quanto mais diferente for as pessoas que sentarem aqui, melhor, Isso aí. né? Escute a todos, sempre com respeito, sempre com carinho. Eu falava para ele antes do Do nosso início. encontro assim: você é responsável por aquilo que diz, não por aquilo que entendem, ok? Então faça o teu trabalho buscando sempre trazer conteúdos interessantes para todos os públicos, né? Quem te seguir vai saber que vai ter um padre, uma hora vai ter um pastor, uma hora vai ter um psicólogo, uma hora vai ter um, sei lá, eu quem, conversas que servem para crescer, para nos ajudar. Ok? Uma hora eu vou gostar um pouco, uma hora eu não vou gostar muito. Uma hora aquele cara vai trazer alguma contribuição, uma hora para mim talvez não muito. Mas o importante é que você amplie isso, que nós tenhamos esse espaço de discussão, de conversa, de diálogo. Eu não preciso concordar contigo. Você não precisa concordar comigo. Eu não sou obrigado a te convencer, você não é obrigado a me convencer. Mas é tão bom quando a gente se escuta. Hã? Isso é que faz crescer. Eu não tenho medo de mudar, mas eu quero que me convençam. Entendeu? Eu gosto disso, eu gosto desse debate, da conversa. Como eu te falei, uma vez me convidaram para ir para falar numa mesa, tinha um espírita, um ateu e o padre. Aí os padres não queriam ir. Eu falei, eu quero. Eu quero. Mas tu não cresce se não tiver esse confronto sadio de ideias, esse tipo de coisa. Não precisa ter medo né? Então, se você que está ouvindo aqui, em alguma coisa que o padre falou, você não concorda ou acha que está errado, louvado seja Deus. Tá tudo certo. Me faz entender? Acho que essa é a questão. Eu preciso saber ouvir quem pensa diferente e entender que aquilo é o que a pessoa compreende e tá tudo certo. E bora pra frente. Isso aí. É Parabéns isso. pelo trabalho. Obrigado, obrigado. Então tá, gente. Muito obrigado aí para quem nos acompanhou até agora. Ficou até o finalzinho. Antes de terminar, como que a gente te encontra lá, padre, nas redes sociais? Como é que tá lá tuas hashtags, canal no YouTube? No canal do YouTube, você vai me encontrar pela Fraternidade de Ars, ARS, tá? Que é o canal no YouTube, ou Padre Felipe, você também me acha ali no YouTube, Padre Felipe Mirapalheta, ou você coloca Fraternidade de Ars, tá vendo ali, ó, ARS, né? Não sei se vai aparecer na câmera, em todo caso, o padre coloca aqui para você ver. Não quero isso aqui, ficar dando uma propaganda louca aqui, Uhum. né? Fraternidade de Ars ali, ó, Tá carregando aí. ARS, ó, eu não sei porque ele faz isso, cara. Pronto.
Enfim, Fraternidade de Aros no YouTube. Lá a gente tem uma live toda quinta-feira, às 9h30 da noite, com o Rosário da Adoração Perpétua. Aí no Instagram, aí é Padre Felipe Oficial. Você vai achar também, é Fita, gente, não é Felipe. Se você botar Padre Felipe, vai aparecer uma outra cambada. Agora, Felipe já de cara assim já acha. Já acho. É Padre Felipe Oficial, você vai achar também ali no Instagram. A gente também tenta fazer um trabalho bacana. Mas, como eu sou fundador da Fraternidade de Aros, você vai ver sempre um trabalho integrado. Não vai ser sempre eu que vou aparecer ali, não. A gurizada cuida das redes sociais, então ali a gente vai ter novena, a gente vai ter trabalhos devocionais, e aí vai aparecer o rostinho de um monte de gente, inclusive do Murilo que marcou com você Isso aí, ó, aí. esse nosso Legal, encontro. bacana. E tu é o padre aqui Da feitoria, da feitoria, né? Todo domingo tem missa, às sábado e 8, domingo. sábado às 18, domingo às 8 da manhã, e durante a semana às 19. Show. Então tá, gente, até o próximo múltiplo e uma salva de palmas aí para esse nosso convidado esplêndido que nos deu esse apoio hoje. Valeu!